Olá, meus irmãos e amigos do Lição em Foco, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Estudo 3, uma comunidade com líderes capacitados. E a missão do programa de hoje é fazer você entender que uma igreja que vive no modo missão, ela se preocupa em ter líderes de caráter, não só capacitados, mas preparados para o serviço cristão. Depois da vinheta, vamos falar mais sobre isso, porque o programa Lição em Foco está começando. Escreva estas coisas, embora espero e vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo está muito afim de encontrar Timóteo, mas ele sabe que isso pode demorar. Mas enquanto isso, ele escreve essas coisas ao seu filho na fé. Mas que coisas são essas? Um conjunto de regras, de normas e recomendações de como as pessoas deveriam se comportar na igreja. E como esse estudo é direcionado a uma comunidade com líderes capacitados, essa mensagem é direcionada à liderança da casa de Deus. E ser líder, meu irmão, não é uma coisa lá muito fácil. O líder, por muitas vezes, ele tem que abrir mão do que ele quer para alcançar um objetivo maior, claro. E certamente isso vai incidir em ele ter que tomar a frente de alguém para poder orientar a encontrar o melhor caminho para que essa pessoa ou um grupo de pessoas acabe se encontrando. Foi assim com Moisés no êxodo do Egito, foi assim com Josué na condução do povo a Canaã. Mas, além desses dois grandes exemplos, nós temos Jesus Cristo como o nosso maior exemplo de liderança. Porque o líder, ele não grita com seus liderados, ele lidera. Ele não se sobrepõe aos seus liderados. Ele orienta o caminho a se seguir e se encontrar. Mas qual é a função de um líder? Este é o primeiro tópico para nós aprendermos juntos no estudo de hoje. Se fôssemos resumir em uma palavra, seria serviço, não o braçal e o desgastante. Se bem que líder também mete a mão na massa. Mas estou falando aqui do serviço ao reino. E no segundo parágrafo desse primeiro tópico, é muito interessante, eu gostei demais, eu vou ler para vocês, que diz o seguinte. Primeiro, sobre a liderança, ela deve ser entendida como um ministério, e não um cargo, é um chamado divino. Contudo, esse chamado não deve ser algo realizado por constrangimento, mas sim por um desejo no coração. Quem ocupa esta função almeja algo excelente, pois entende, em segundo lugar, que o episcopado é também um serviço a ser realizado, e nisto consiste a sua excelência, pois não indica somente uma posição de destaque ou status. O parágrafo é muito claro, ele fala que nós não devemos, você líder, não deve usar essa sua liderança como status, não deve se usar dela para constranger os seus liderados, mais ainda. Você não pode lograr benefícios próprios com a sua liderança. E um líder que ele tem a cabeça voltada para o reino, ele entende que é um chamado divino, além de estar exercendo uma nobre função. Pegou a ideia? Então vamos para o segundo tópico, que ela vai falar de uma categoria de liderança, que são os presbíteros. E 1 Timóteo 3, do 2 ao 7, nos diz o seguinte sobre esta categoria e o que eles têm que ter na sua liderança. É necessário, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho,
nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que bispo ou presbítero não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Bom, é neste momento que eu apresento o presbítero Ivan, que é o líder, juntamente com o irmão Lucivan, dos guerreiros da fé. Um homem de oração, um homem de Deus, um bom pai, um bom marido, cristão, da promessa há mais de 30 anos. Com certeza, né, PB? Como a gente chama ele carinhosamente nos guerreiros da fé. Não é chegado ao vinho. E com certeza, o seu testemunho na comunidade que nós congregamos juntos, a sua conduta é irrepreensível. Um abraço, meu querido presbítero. E agora vamos falar, por último, do terceiro tópico, que fala de uma outra categoria de liderança, que são os diáconos. E aqui eu quero apresentar as figuras da diaconisa Ivani, da diaconisa Silvânia, que nós conhecemos muito bem, dispensa comentários. São mulheres de Deus, mulheres de oração, empenhadas no serviço cristão, no serviço do reino, em seus respectivos campos. E sobre o diaconato, também há recomendações do apóstolo Paulo, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, do 8 ao 13. E lá encontramos o seguinte recado para eles. Do mesmo modo quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados. Nesse caso, deve ter uma bagagem cristã, não é isso? E caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato. Do mesmo modo quanto as mulheres, no caso as diaconisas, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, assim como a diaconisa é esposa de um só marido, claro. E governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão a si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo. Este terceiro capítulo de 1 Timóteo ele é muito interessante, porque se o título da nossa lição dessa semana diz uma comunidade com líderes capacitados, essas recomendações são o cartão de visita daquele que é líder na nossa igreja, no caso, presbítero e diáconos. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte. Desde o primeiro tópico até o terceiro, todos falam de liderança, correto? Mas somente o tópico 2 e o 3 falam de consagrados. Mas todo esse estudo fala com você, líder na sua igreja. Seja música e arte, crianças e adolescentes, assistencialismo, proclamação, não importa qual ministério você está envolvido, se é líder, se você é vice-líder, se você está em treinamento, todo líder, direto e indiretamente ligado a um ministério na sua igreja, você tem a obrigação de estar capacitado, de ter caráter inquestionável e de estar apto a exercer a liderança na sua igreja e estar pronto para o serviço cristão. E não deixe que essa liderança suba a sua cabeça, meu irmão. Abra o olho, jovem. No mais, que o Senhor abençoe a sua vida e o seu ministério. Sábado às 9 da manhã tem Escola Bíblica na sua IAP. Participe. Eu fico por aqui. Até a próxima.